coisas que realmente importam, as coisas que realmente temos que enfatizar, temos que pensar, assim como nos é instruído por todo o Novo Testamento, pelas próprias palavras de Jesus. Existe uma coisa chamada renovação da nossa mente, renovação de consciência, metanoia, mudança de mente, que os discípulos de Jesus, eles precisam experimentar. A renovação da consciência é o processo de transformação que, se um discípulo de Jesus ele não passar por ele, se alguém que quer caminhar com Jesus, quer fazer parte do corpo de Cristo, não passar por um processo de transformação, renovação de como ele enxerga o mundo e as coisas que acontecem, e as coisas que vão acontecer, as coisas que já aconteceram, se um discípulo de Jesus ainda não transformou a sua mente quando olha para o mundo e interpreta as coisas, é impossível que haja compreensão total da mensagem do Evangelho. Simplesmente por causa de uma coisa: o Evangelho não é desse mundo. Jesus não é desse mundo. Em suas próprias palavras ele afirma: o reino de Deus não é desta terra. A lógica de funcionamento do reino de Deus não está nem um pouco atrelada ou preocupada com as coisas humanas funcionam. E isso eu digo tudo: economia, trabalho, política, nada se parece com o reino de Deus nessa terra. O modo como as coisas funcionam tem uma lógica e fins praticamente sempre iguais, e os fins são sempre os nossos ganhos pessoais, as nossas coisas, as nossas prioridades, enquanto o reino de Deus nos diz que não somente é necessário, como é essencial que a gente largue tudo aquilo que conhecemos para ter acesso ao reino de Deus. E hoje, ainda na modernidade, que há uma dificuldade muito grande de entender que as coisas estão indo de mal a pior. Quem aqui, sinceramente, olha para como as coisas estão, olha para onde as coisas estão indo, projeta o futuro do país, o próprio futuro, e diz: está tudo ficando melhor. Quem sinceramente acha que as coisas vão melhorar? Quem sinceramente acha que, olhando para o mundo, olhando para como a humanidade está, para as ênfases do Ocidente, principalmente, que é onde nós moramos, quem aqui pensa, quem aqui tem alguma esperança de que as coisas irão melhorar? Se você me diz: eu tenho absoluta certeza que as coisas irão melhorar. Porque aí os motivos são variados. As coisas vão melhorar porque nós elegeremos os melhores candidatos possíveis. As coisas vão melhorar porque a economia vai melhorar. As coisas vão melhorar porque Deus vai avivar os países do mundo e vai trazer o seu evangelho e vai mostrar que Ele é o Deus de toda a terra. Isso é possível que aconteça? O mundo está caminhando para isso? Todos, acredito, que estão aqui nessa noite, entendem que é só olhar como o mundo está que não. O mundo só vai piorar. Isso é uma constatação fácil de ser feita. Se você não fez essa constatação, você está iludido. Não existe melhora, não existe salvação prevista para o sistema do mundo em geral. Não existe, é impossível. A questão não, e isso são palavras não apenas da nossa realidade, mas palavras do próprio Jesus, que nós vamos ler agora. Já pode abrir aí Marcos 13.
No Evangelho de Marcos, capítulo 13. Se existe uma constatação de que as coisas vão piorar, não importa o que os seres humanos façam, porque sempre a maioria vai optar por uma coisinha que a gente ouve desde sempre, chamado porta larga. Eu quero dar uma notícia muito ruim para os nossos sentidos. A humanidade sempre vai escolher a porta larga, a porta das facilidades, a porta das moralidades, a porta de como a cultura humana se comporta. Jesus disse que seria assim: poucos são os que escolhem a porta estreita. Quem dera se muitos escolhessem a porta estreita, mas não é assim. E por isso, antes de ler, eu quero deixar algo claro aqui. A nossa missão como igreja não é querer participar dos processos de melhoria do sistema, porque o sistema não vai melhorar. Quando você participa do sistema, ele só te corrompe. Nós como igreja devemos entender uma coisa: qual é a nossa reação e a nossa postura perante um sistema que só piora? Aí sim. A pergunta do milhão é essa: qual é a postura da igreja? Qual é a reação da igreja a um sistema que não tem salvação? Qual que é a salvação que Jesus propõe para um sistema que ele chama de Babilônia e Apocalipse? Destruição. Reset. Entendemos isso? Então vamos ler Marcos 13. É uma leitura um pouquinho extensa, então eu peço total atenção de todos. Esse sermão de Jesus aqui, ele é chamado de sermão escatológico, porque nem em Apocalipse existe um nível de detalhamento sobre as últimas coisas e sobre o comportamento da humanidade do que esse discurso de Jesus aqui, que a gente encontra até em outros evangelhos, mas o discurso de Marcos está bem mais completo. Vamos ler. Marcos capítulo 13, versículo 1 em diante. Quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Eles estavam se referindo ao templo dos judeus de Jerusalém. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Vamos parar aqui na leitura rapidinho para a gente entender. Os judeus associavam a destruição do templo com o fim de todas as coisas. Se você chegasse para um judeu nessa época e falasse: olha só, o templo vai ser destruído, ele logo iria associar essa imagem ao fim do mundo. Porque para o judeu, o templo de Jerusalém naquela época era a coisa mais sagrada, mais preciosa que tinha, mais divina que tinha. E os próprios discípulos, interessante, mesmo já caminhando com Jesus, ainda não tinham conseguido desassociar a imagem do templo da própria imagem dele. E Jesus nem tinha sido tão explícito assim, falando: olha só, o templo acabou. Jesus frequentava o templo, Jesus pregava no templo. Essa desconstrução das imagens judaicas só foi acontecer de uma forma mais explícita depois que Jesus foi assunto ao céu. Então ele ainda estava falando com judeus ali, judeu de cabeça fechada. Então vamos continuar lendo por esse contexto. Versículo 5. Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus disse o quê? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos,
pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa, para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, eu os avisei de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão no céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pesado, né? O discurso de muita esperança, né? Jesus vai. No final, no fim se verá o Filho do Homem com poder e grande glória. O que a gente precisa entender desse sermão escatológico de Jesus? Desse detalhamento que ele deu aqui. Primeira coisa, quando a Bíblia vai tratar de revelações futuras, é muito interessante a gente notar, principalmente no Apocalipse, que existem coisas proféticas, existem profecias na Bíblia que já tiveram a sua primeira concreção, o seu primeiro cumprimento, o seu primeiro cumprimento na história. O seu primeiro cumprimento na história foi muito rápido, foi muito recente. Só que as profecias do Apocalipse, principalmente, elas continuam se cumprindo em toda a história. Ou seja, elas não acontecem uma vez só. Elas acontecem, e com o passar do tempo as coisas vão aumentando a sua frequência, a sua intensidade. Essa profecia aqui que Jesus trouxe, ele não fazia muita questão de ser muito claro. Ele não fazia muita questão. Por que Jesus falava em parábolas? E ele sabia que tinha pessoas que não entendiam. Porque ele queria, talvez, instigar algumas pessoas. Peraí, deixa eu ver o que esse cara está falando. Tinha coisas que ele falava propositalmente para não ser entendido. E ele ainda falava, olha só, tem coisas que vocês não vão entender agora. Vocês só entenderão depois. Ele falou isso. O que ele falou sobre essa profecia aqui? Essa profecia se cumpriu da primeira vez no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Jerusalém e derrubou o templo. Vocês sabiam disso? No ano 70 depois de Cristo, numa rebelião dos judeus, 70, pouquinha coisa. No ano 70 depois de Cristo, houve uma insurreição dos judeus e o templo de Jerusalém foram totalmente destruídos. E desde aquele dia até 1945, 47, se eu não me engano, os judeus não retornaram a Jerusalém.
O templo, essa coisa que Jesus falou, olha essas construções, não restará pedra sobre pedra, já foi cumprido. E na história tem sido cumprido várias e várias e várias vezes o quê? Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, doenças. E por que você acha que está piorando sempre? Por que você acha que nunca acham cura para as coisas? E quando acham não é a cura completa, e quando acham cura para uma coisa parece outra? Por que você acha que cada ano que passa os desastres naturais estão aumentando de intensidade e frequência? Porque Jesus, quem dera que fosse uma vezinha só, vai acontecer, aí acontece, não para de acontecer e só piora. Porque Jesus usa um termo aqui, dizendo, é necessário. Por que Deus permite o sofrimento humano? É necessário. Você está satisfeito com a resposta de Jesus? É necessário. É muito bom quando nós temos livramentos da parte de Deus para coisas nossas, quando nós recebemos bênçãos materiais, espirituais, enfim. É muito bom. Mas quando não acontece? Quando o cálice do sofrimento, que o próprio Jesus, sendo Deus aqui na terra, disse, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. A resposta de Deus para nós, para quando alguma coisa muito ruim acontece, nós não somos libertos, livrados, sei lá, é necessário. Tem coisas que simplesmente só acontecem por acontecer, não que você consiga tirar alguma lição daquilo, mas simplesmente acontece porque você está vivo. Aí eu olho para Jesus e pergunto, Jesus, por que isso aconteceu? É necessário. O que eu estou dizendo isso? Os crentes, principalmente os crentes brasileiros, teve um tempo, agora a ficha está caindo mais, mas teve um tempo que os crentes brasileiros não entendiam o porquê de tanta piora no mundo. Os crentes brasileiros se recusaram a acreditar que já estava tudo dominado mesmo. E esse motivo fez com que a igreja brasileira se enfiasse nas piores teologias, desde os anos 70 até o início dos anos 2000, falando o seguinte: a igreja será a grande responsável pelas revoluções sociais que estão vindo, porque Deus prometeu em sua palavra que aí pegam várias coisas, várias passagens, como o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Isso é real, mas isso não melhorará o sistema. Isso melhorará a igreja. A igreja nunca entendeu que a própria igreja não foi chamada para dominar o sistema, mas para confrontá-lo de frente. E isso não se dá através da política, isso não se dá através da economia, isso não se dá através de uma nova criação de um sistema de trabalho. Isso se dá, sabe como? Como Jesus falou, eu não te peço que os retires do mundo, mas os livres do mal. O que você acha que você é chamado de sal da terra e luz do mundo? Porque nós somos aqueles que fomos chamados por Jesus para mostrarem o reino vindouro. E o reino vindouro não se parece em nada com os reinos atuais. Sabe qual é o problema da igreja? A gente quer se parecer demais com os reinos do mundo. A gente quer se parecer demais com os sistemas do mundo. E sabe o que acaba acontecendo? Eu vejo muito parecido com aquela história de chegar para Samuel, nós queremos um rei. Porque todos os povos da terra têm um e nós não temos. Nós não fomos chamados para isso. O nosso modo de fazer as coisas não é o modo do mundo. O nosso modo de enxergar as coisas não é o modo que o mundo enxerga. O nosso modo de reagir às coisas não é o modo que o mundo reage. Porque o mundo reage à modernidade, às guerras, às doenças, a tudo de ruim que está acontecendo, com crise de ansiedade e depressão. Como a igreja deve reagir a tudo que está acontecendo? Exultai, porque está próximo à sua redenção. Isso muda tudo. Porque a nossa geração está vivendo dias que vão se tornar cada vez piores. E pelo amor de Deus, o mundo que Isabel vai pegar vai ser um mundo pior do que eu peguei. Mas eu tenho que ensinar desde o primeiro dia para ela, falar: minha filha,
Vai ficar cada vez mais difícil você sair na rua e não se corromper. Vai ficar cada vez mais difícil. Muito provavelmente haverá uma terceira guerra mundial. Se Deus quiser, ela não será listada. Mas haverá. Muito provavelmente haverão doenças piores do que o Covid. Qual que é a reação do mundo? Ai, meu Deus do céu! Ai. Aí uns perguntam, onde está Deus? Mas a igreja gloriosa de Jesus estará enfrentando tudo com muita força. Se perder alguém, haverá tristeza humana. Se acontecer coisas, nós choraremos com os que choram. Mas no fundo, o coração estará duas coisas. Primeiro, é necessário que essas coisas aconteçam. E segundo, exultem porque o dia da redenção está próximo. Enquanto a igreja não aprender a reagir às coisas que acontecem da maneira que Jesus ensinou para que reajam, nós teremos uma igreja depressiva, uma igreja que acha que está perdendo a guerra, quando na verdade Jesus disse que a guerra contra o sistema já está perdida. Na verdade não está perdida, na verdade ele já venceu. Virá um dia que ele vai chutar o balde, fala, não tenta ressuscitar o balde, não tenta pintar o balde de ouro, com as cores de já, não, simplesmente não entre no balde. Nós não fomos chamados para tentar melhorar o mundo. Nós fomos chamados para tentar livrar as pessoas do sistema e tirá-los desse mundo caído. Mudar o mundo, quando se junta os sistemas do mundo com a igreja, foi o que causou essas calamidades durante toda a história. Porque a igreja não foi chamada para isso. E o que isso tem a ver com o fim do mundo? O que isso tem a ver com a volta de Jesus? O que isso tem a ver com o fato da constatação das coisas piorarem? Primeiro ponto é o seguinte, que nós falamos tudo aqui, eu quero reforçar. Você está plenamente satisfeito e pacificado em saber que o mundo se tornará um lugar cada vez mais difícil para se viver? Eu quero que você saia daqui nessa noite, sabendo que dia após dia as coisas vão piorar. Eu não tenho notícias boas para você em relação a isso. Que o crente não pode se desesperar com essa constatação que Jesus fez. O mundo se desespera. E é engraçado que o Apocalipse, ele traz várias vezes, Apocalipse ele traz várias vezes algumas imagens que numa leitura rápida e simples mostra assim, ó, o mundo caiu aos pedaços, gafanhoto sendo solto, meteoro caindo, cidades incendiadas, um monte de gente morrendo, e quase sempre os capítulos de Apocalipse terminam assim. Mas mesmo assim, eles não se arrependeram e continuaram fazendo as suas imoralidades, as suas coisas, os seus sistema, humanidade, não aprendeu nem na graça e não vai aprender nem na dor. E a gente olha para a nossa geração de hoje, que nunca na sociedade houve tantas crises morais, crises sociais, crises do pânico, depressão, suicídio. Nunca a humanidade tanto se desesperou buscando pela morte. Aí você vai ver o motivo, às vezes a pessoa nem sabe porque tá, não, eu só acordei querendo me matar, querendo tirar minha vida. Aí você vai perguntar, olha só, você quer conhecer um caminho melhor? A pessoa, não quero. A pessoa totalmente depravada, totalmente imoral sexualmente, que vive em alterações de estado de consciência, que vive como se o mundo fosse acabar amanhã, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, e o cara aí vai dormir, não tem paz. Eu falo, por que eu não tenho paz? Deve ser porque Deus não existe. Aí você olha o estilo de vida do cara, pelo amor de Deus, e ele continua não querendo Deus, e isso só vai piorar. O que Apocalipse diz? Que os seres humanos procurarão a morte, mas não acharão? Porque existe um desejo pela morte, mas automaticamente um medo da morte, que só aumenta o desejo de ficar parado dentro de casa. É assim que o mundo funciona. Eu vou repetir, e só vai piorar várias vezes. Na cabeça de todo mundo. A gente precisa entender que nós, como cristãos,
quando olhamos para dentro de nós mesmos, se a gente se achar nesse estágio de desespero com os rumos da sociedade, eu quero dizer que você ainda não entendeu o Evangelho ainda, porque a sociedade será cada vez mais depravada, a sociedade será cada vez pior, os seus filhos crescerão em ambientes cada vez mais venenosos, você trabalhará em ambientes cada vez mais espinhosos, as pessoas serão cada vez mais assassinas, mais depravadas, mais corruptas. Você vai se desesperar com isso? Sendo que Jesus disse que é necessário que seja assim. Aí a pergunta que talvez fica, Jean, por que é necessário? Por que é necessário? Só é necessário porque Deus quis assim? Só por isso? Não. É um capricho da vontade de Deus para que o mundo piore e que todo mundo tenha que se virar com as consequências do mundo? Não. Porque da mesma forma que há uma revelação progressiva de Deus na história, e ela se completou em Jesus Cristo, e agora, como vimos aqui de manhã, a igreja continua carregando essa revelação progressiva de quem Deus é, não mais com novas revelações ou novas teorias, novos conceitos, mas expressando cada vez mais, de uma forma mais gloriosa, os atributos e o modo de viver do reino vindouro. É o seguinte, por que é necessário? Porque nem os piores dias do mundo, nem as piores formas de se viver da sociedade, nem toda a depravação que acontece no mundo ofuscarão a igreja do Senhor. Sabe qual é o segundo ponto? Em pouco tempo, isso já acontece hoje, tá? Mas em pouco tempo, os ambientes comunitários dos discípulos de Jesus, que nós convencionamos de chamar de igreja, serão os únicos lugares de ambiente saudável para se estar e se viver. E o mundo não pode fazer nada em relação a isso. O problema é quando o mundo consegue entrar com o seu modo de vida dentro da igreja. O problema é quando os valores do mundo entram dentro da igreja. O problema é quando você olha para uma igreja e você não vê Cristo. E esses ambientes serão os lugares de onde sairão as pessoas enganadas por aqueles que dizem ser Cristo. E muito provavelmente, a Bíblia também me diz que muito provavelmente, o próprio anticristo em pessoa sairá do meio religioso. Porque, pelo amor de Deus, se ele vai conseguir enganar, se possível, até os eleitos, ele vai ter que se parecer muito com Jesus. E o mundo hoje, gente, se apaixona por qualquer coisa. Quanto mais o anticristo, que aqui diz que, gente, pelo amor de Deus, Jesus deixou claro que esse rapaz ou que esse sistema realizará sinais e maravilhas. Pelo amor de Deus. Então, Jean, pelo amor de Deus, como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou ver? Gente, Jesus é um só. Jesus só fala de uma coisa. É impossível que, se você estiver conectado ao Evangelho, você seja enganado por alguém que se diz ser ele. Alguma coisa vai ter ali que você fala, não se parece com Jesus. Ele pode estar curando, ele pode estar expulsando o demônio, ele pode estar fazendo tudo. Mas se não se parecer com Jesus, é anticristo. E a gente acha que vai ter um anticristo só? O que a gente encontra no Novo Testamento? Pois já há muitos anticristos. Vocês estão entendendo, gente, que nós estamos inseridos num contexto que naquela época já era real e foi profetizado que continuaria sendo e só pioraria. Mas eu quero reforçar o segundo ponto aqui. A igreja é gloriosa. Os reais e verdadeiros discípulos de Jesus serão aqueles que não serão enganados, serão aqueles que não serão afetados pela corrupção do mundo, à medida em que cada vez mais será necessário ser um kamikaze no mundo. Hoje ainda não é. Hoje ainda não é necessário ser kamikaze. O que eu quero dizer com kamikaze? Hoje ainda
dá para você trabalhar, hoje ainda dá para você, sei lá, exercer algum cargo público, hoje em dia ainda dá para você viver. Mas chegarão dias, e aí eu não sei se é recente, se vai ser rápido, se vai ser devagar, isso aí a gente vai conversar mais à frente, né, dentro dessa série. Haverão dias, chegarão dias, e sabe qual é a notícia que às vezes a gente esquece? Para o Oriente já chegou em alguns países. Já chegou. Que as pessoas, simplesmente, os discípulos de Jesus, precisam sair de cena, precisam se reunir em cavernas, precisam se comunicar por códigos, não podem nem mais trabalhar, se isolam no meio de fazendas e plantam sua própria comida, e quando chega matando todo mundo. Isso já está acontecendo no Oriente e no Ocidente. Eu tenho para mim algumas coisas que a gente vai falar mais à frente, mas para isso acontecer no Ocidente, eu digo que o cenário já está preparado. O cenário já está preparado. O Ocidente já está se afunilando. Pelo amor de Deus, a gente falou sobre a abertura das Olimpíadas aqui de manhã. Gente, a França, querendo a gente ou não, é um país de uma herança católica muito forte. Nem tão protestante assim, mas uma herança católica muito forte. E eles colocaram no maior evento esportivo do mundo uma afronta direta aos valores do cristianismo. Eu não estou aqui fazendo uma defesa ao cristianismo, estou fazendo aqui uma defesa aos valores cristãos. Porque o cristianismo realmente foi inimigo de Jesus por muito tempo. Mas o que eu quero dizer? Já está tudo explícito. Já está tudo na cara. Por que você acha que a mídia odeia os valores de Jesus? Sabe um valor que a mídia odeia em Jesus e nos seus discípulos? O refreamento. Estou dando um exemplo de vários. O refreamento de vontades carnais. A mídia odeia isso. O mundo, o sistema odeia isso. Porque o sistema quer que você seja igual a um animal. O sistema quer que, se você tiver vontade de ter relação sexual com 35 mulheres numa noite, de preferência ao mesmo tempo, tenha. E ninguém pode te dizer para você não ter, porque aí está reprimindo a sua liberdade. Aí eu vejo Jesus falando assim, gente, quem vive desse jeito terá o seu coração sobrecarregado. Aí a mesma geração que numa noite está tendo relações sexuais totalmente imorais e diversas, acorda no outro dia com vontade de morrer. Por quê? Porque Jesus disse que seria assim. Mas a mídia não quer saber que os segredos dos corações dos homens já estão revelados em Cristo. A mídia só quer saber que vocês são um animal irracional. Aonde é o único ambiente, e cada vez, talvez não o único ainda, mas qual é o ambiente que prega um refreamento das vontades carnais nos ambientes sociais? Igreja. Pode ter alguma reunião de pessoas que pregam, seja um pouco mais moderado, faça isso, faça aquilo, mas com cuidado. Mas a igreja chega e tem que chegar e falar, olha só, se você viver ansioso pelas coisas materiais, se você viver não refreando as suas vontades carnais, e se você viver em estado de alteração de consciência, seja com bebidas, com drogas, você terá o seu coração sobrecarregado. A igreja é o único lugar. O evangelho é a única coisa que chega no cerne do negócio, traz a chave da interpretação e diz, é desse jeito. Não importa se você acredita ou não em Deus. Você pode ser um budista na China, mas se você viver desse jeito, existe uma coisa no seu coração que é igual ao coração do brasileiro de Macumba. E os mesmos estímulos lá produzirão as mesmas consequências em qualquer lugar. Quem diz isso? Só Jesus. Vocês estão entendendo? E o mundo quer saber disso? O mundo acabou de colocar uma representação do deus grego Dionísio, que junto com o Baco representam a total depravação humana, no sentido de faça o que te der na cabeça, numa bandeja no meio da Santa Ceia. Vocês estão entendendo que está explícito? E o povo não está nem aí. E pior,
A gente vê no Brasil se cumprindo o seguinte: eles enganarão até os eleitos. Tem crente falando, viva a diversidade. Eu não estou nem um pouco ofendido. Gente, a questão não é nós estarmos ofendidos ou não. A questão é que a gente não pode se ofender, porque essa guerra já está perdida enquanto estivermos aqui. Mas nós acordaremos no dia que o Cordeiro vai chegar chutando a Babilônia. Nós não veremos a Babilônia ser chutada em nossos dias. Apenas se Jesus voltar. Mas não importa, porque a nossa vida aqui vai durar pouco tempo. E se a gente não ver a Babilônia caindo aqui, a gente vai ver a Babilônia caindo do lado dele. Não se ofenda, não se desespere com a sociedade indo de mal a pior. Você só precisa se preocupar em você não ir de mal a pior. Não se ofenda com pastores e igrejas que usam o nome de Deus apenas para ganhos políticos e econômicos. O que importa é que você não seja assim. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Porque a igreja, por muito tempo, achou que a volta de Jesus só se daria no mundo florido e belo, mas não. É necessário que as coisas piorem, e muito, antes que Jesus volte. Porque sabe por que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor? Porque vai chegar nesses dias. Vai chegar nesses dias e as pessoas literalmente não terão mais esperança de nada. E até aqueles que Apocalipse diz que não se arrependerem, olharão para o céu e falar assim, era real. Vai chegar esse dia. E a sociedade, eu de verdade não me importo muito, porque eu estou ao lado de Cristo. Eu estou do lado daquele que tem o livro da vida nas mãos, o livro da história do universo. E não somente disse que seria assim, mas disse que era necessário que fosse assim. E João chorava muito, porque ele também estava desesperado com o destino. Mas o que o anjo falou para João? Não se desespere, porque o Cordeiro de Deus, não chore, porque o Cordeiro de Deus é digno de chutar a Babilônia. Os seres humanos criaram a Babilônia. A Babilônia se tornou a habitação desses seres espirituais, do próprio Satanás, mas foram os seres humanos que a levantaram. A Babilônia foi a Torre de Babel que deu certo. Porque o sistema acha que chegou a Deus. E o sistema acha que não terá fim para ele mesmo. Mas o Cordeiro vai chegar e o que é dito de Jesus vai ter tanto trabalho com o sopro da sua boca. Muito trabalho, né? Muito fraco esse Jesus, né? Aí podem falar de Jesus o que quiser, pelo amor de Deus, não entre em confusões nas redes sociais, essa coisa da gente se ofender, da gente querer ficar defendendo Jesus, a gente só dá munição. É a mesma história de você ganhar um apelido e ficar tentando se defender. A gente pode se posicionar, não precisa, mas agora, todo dia vai ter uma ofensa. Esses dias usaram elementos sagrados da Igreja Católica lá no Rio de Janeiro, numa passeata, assim, fazendo coisas assim. Isso vai continuar acontecendo. Mas a notícia é que nós sabemos que aquelas pessoas, infelizmente, não têm paz. Não porque Deus pesará a mão sobre elas, vai chegar o dia da vingança do Cordeiro, mas só que elas já estão colhendo em vida os resultados das suas escolhas. E eu não estou falando somente dos LGBT. Eu estou falando de qualquer pessoa que escolha um estilo de vida que vá frontalmente contra o Evangelho. É simples assim. A porta estreita vai passar cada vez menos pessoas por ela. O mundo, a porta larga está se alargando cada vez mais.
E é necessário que a porta larga fique escancarada antes que o cordeiro volte. O que importa é você estar do lado do cordeiro desde hoje. Salve a sua mente, meu irmão. Salve a sua família. Sabe como? Seja um discípulo de Jesus. Não tem nem muito o que fazer. Eu não estou te chamando para vir na igreja, eu não estou te chamando para cumprir um ritualzinho, eu estou te chamando para caminhar com Jesus, aprender cada dia mais a como Jesus andou aqui na terra. E o resto das coisas vem no pacote. Você vai ter uma nova família, você vai ter uma comunidade de pessoas que pensam parecido, que estão todas se cuidando. E nós não prometemos bênçãos materiais, vitórias, mas muito pelo contrário, vai ficar cada vez mais difícil também. E sabe por que a teologia da prosperidade vai acabar em menos de 20 anos? Porque está ficando cada vez mais difícil. E Deus não é o Papai Noel para te dar as coisas. O povo vai na igreja atrás de dinheiro, aí vai ter cada vez mais derrota e dificuldade na vida e vai saber, olha só, ou Deus não existe, ou isso aqui é mentira. O maior movimento ateísta dentro do Brasil hoje começou dentro da igreja, que são de crentes decepcionados com Deus. Mas que Deus que eles estão decepcionados? Se esse Deus que prometeram para ele nem existe. É tudo nesse caminho. Todas as coisas são lógicas e estão se encaminhando. Sabe? É porque já está tudo tão claro. Está tudo tão claro que o nosso papel também tem ficado mais fácil. O nosso papel de enxergar as diferenças entre o que é Jesus e o que não é Jesus está ficando mais fácil, sabia? Está ficando mais fácil. Porque quanto mais as coisas estão explícitas, seja para o bem, seja para o mal. Seja para o bem, seja para o mal. Jesus disse que seria assim. Vamos abrir Apocalipse 22. E eu disse de manhã que essa passagem é a que eu mais amo. Aqui que mais tem a ver com o dia de hoje, com os dias de hoje. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 10. Então Jesus me disse, João falando, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. A palavra de Jesus para esses dias. E é o terceiro e último ponto da nossa mensagem de hoje. A palavra de Jesus para esses dias é o seguinte, e cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais as responsabilidades humanas serão graves e urgentes, no sentido de que é triste o que eu vou falar agora, mas é a realidade. O sujo vai ficar cada vez mais difícil de se limpar, porque ele vai se lamear cada vez mais. Vou repetir. O sujo cada vez mais vai ficar mais sujo. E vai ser mais difícil ainda dele querer se limpar. O mundo está assim. E sabe quem muitas vezes é assim? Familiares nossos, amigos nossos, irmãos, parentes, tios, tias, pais, mães, avós, filhos, enfim. Você está preparado para precisar dar a Deus? Eu não caminho mais com você.
para um parente, para um filho. Eu gosto de usar o exemplo de tia Vanessa. Se Biel um dia chegar para você, tia Vanessa, mãe, eu estou fora desse negócio de Jesus. O que você vai fazer? Ah, meu filho, deixa eu ir atrás de você. Assim, você vai colher o fruto das suas escolhas. E não estou falando de inferno, não. A sua vida aqui vai se tornar um inferno. E eu estou indo com Jesus. E você vai. Cada vez mais, o sujo vai querer se sujar. A questão não é o outro. A questão é em qual das escalas você está. Você está na escala daquele que está sujo e a sujeira não te incomoda mais e por isso que você se suja ainda mais? Ou você está na escala do santo que se santifica ainda mais quanto mais aquele dia se aproxima? Eu estou falando de você, eu estou falando de mim. O mundo, em geral, vai continuar se sujando mais. O sistema, em geral, vai continuar se matando mais. Vão ser cada vez mais difícil o ambiente saudável chamado de igreja, sim. Vai ter cada vez mais pastores envolvidos com falcatrua, sim. Vai ter cada vez, tudo vai piorar. Não tem ilusões de melhora. E sabe o que é engraçado? Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com o mundo. Mas já o mundo não é feito de pessoas? Sim, é feito de pessoas. E a igreja não melhorará o mundo. A igreja se parecerá cada vez mais com Jesus. Essa é a diferença. A igreja não melhorará o mundo. A igreja será cada vez mais parecida com Jesus. E o que isso quer dizer? Cada vez mais, pessoas que ou foram atropeladas pelo Espírito Santo, ou pessoas que vieram, assim como o filho pródigo, que só vieram para Jesus porque acabou tudo. As pessoas olharão para você, olharão para mim e verão a última esperança da vida delas. E elas precisam olhar para você e ver Jesus, porque se não vê Jesus, você está perdendo tempo e está se enganando. E sabe qual a orientação bíblica para aquele que quer servir a Jesus da sua própria maneira? Meu amigo, não perde tempo. Mete o pé na jaca quando você estiver aqui. A corda está soltinha. O que Romanos fala? Deus os entregou às suas próprias paixões. Sabe qual é o juízo de Deus? Aí a gente entende o que eu estou falando desde o início. Sabe por que é necessário e é assim que as coisas funcionam no mundo? Porque a gente, como crente, acha que o povo que fez o teatro na Olimpíada, amanhã eles vão pegar uma virose. Porque Deus vai pesar a mão sobre eles. Quando eu leio o Novo Testamento, o juízo de Deus, sabe o que é? Vai, continua. Eu falei de manhã, tinha um homem parcialmente pelado. O outro coloca Satanás pelado no meio de todo mundo. Fica explícito. Vai e faz. E melhor, não vai acontecer. Eu não vou te colocar um câncer amanhã. Você não vai sofrer um acidente depois de amanhã. Vai indo, vai. Aí o ser humano, eu sou livre, eu tenho liberdade. Aí a cabeça dele vai embora, a família dele vai embora. Os princípios não tem nada, aquela pessoa virou uma geleca, virou uma gelatina. Onde que ela vai? Mas no final das contas, o Cordeiro, eu retribuirei cada um de acordo com as suas obras. Porque o juízo de Deus, nós falamos aqui de manhã, o dia da vingança do nosso Deus não chega enquanto o único que pode e é digno de chutar a Babilônia chegar. Mas Deus ainda é gracioso, porque permite que seres humanos, ao viver da maneira que querem, enfrentem consequências das suas maneiras de se viver. E isso pode ser uma porta da graça na vida dessas pessoas. Mas infelizmente muitos, como o Apocalipse diz, não se arrependem mesmo assim. Seria muito fácil se amanhã sair a notícia que o avião dos atores que fizeram aquela coisa que eu estou usando como exemplo, mas encare como sistema, que o avião que estava carregando os atores que fizeram aquela peça na Olimpíada caiu. Aí todo mundo vai comemorar, olha Deus se vingando. Deus pesou a mão sobre ele. Gente,
Sabe como Deus pesa a mão? Vou repetir. Deixa. Na próxima Olimpíada vai ser pior. Vai. Os crentes ficam assustados no carnaval, botando a cara do capiroto. Eu fico torcendo para que o carnaval piore cada vez mais, para ficar mais explícito. Por quê? Porque aquilo não tem nada a ver comigo. Eu quero que o sistema mesmo mostre a cara diabólica que ele tem. Porque isso vai revelar aqueles que aceitam o sistema e participam dele, porque tinha pastor sambando na Sapucaí esse ano. Você sabia disso? Tinha. Tinha. Deus ama a diversidade. Aí, isso vai revelar para aqueles que são os verdadeiros discípulos de Jesus, olha só, está tão explícito que esse rapazinho aí pode ter carteirinha de pastor, pode ter um pastor com 10 mil membros, mas simplesmente ele não é discípulo de Jesus. Eu torço para que fique muito ruim mesmo, para que fique explícito mesmo, para que ao olhar para nós vejam a clara diferença. Esses são meus discípulos. Torça para ficar explícito, não se ofende não. Não se ofende não. Sabe o que eu estou falando? O que Jesus falou? Exultem. Gente, eu estou sendo muito sincero. Quando eu vi aquela coisa nas Olimpíadas, eu dentro de mim eu falei, Jesus está próximo. Eu sinceramente, eu senti o que é exultar vendo as coisas piorarem. Glória a Deus. E eu vou reclamar? Eu vou dar glórias a Deus. E com todo o meu coração, eu quero que cada vez mais pessoas, na minha realidade, no meu contexto social, na minha cidade, saiam do sistema e venham viver a nova maneira de se viver. Isso não exclui, isso é importante, isso não exclui a nossa responsabilidade, a nossa urgência de pregar o Evangelho. Eu não estou falando, não estou pregando um movimento da gente sair e ficar só em cima de morro, não. Só que eu não vou me desesperar por aqueles que não decidirem. Vou ficar triste como humano que eu sou. A única coisa que eu posso fazer por eles é anunciar. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não crê, meu amigo, infelizmente, eu estou indo. E a sua decisão não pode ser afetada por a decisão daqueles que não querem. E cada vez menos pessoas vão querer. Qual será a sua reação? Isabel vai ser ensinada da melhor forma possível. Mas se chegar aos 16 anos e ela quiser ter um estilo de vida diferente, vou fazer o quê? Isabel, pelo amor de Deus. Tem uma vez que gosta desses exemplos, né? Eu vou usar nome, mas porque eu estou usando o exemplo que daqui a pouco está chegando e vai estar num mundo difícil. E se ela não quiser caminhar com Jesus? Eu vou parar de caminhar? O meu coração vai ser afetado? Vocês estão entendendo? O negócio é sério. E cada vez vai ficar mais sério. E para finalizar, resumindo tudo aquilo que nós falamos aqui. Não diminua a sua pregação, o seu testemunho do Evangelho. Porque eu creio que todo mundo aqui está saindo sabendo que as coisas vão piorar. Mas não diminua nem por um momento a sua ênfase na pregação do testemunho de Jesus. Porque a constatação de as coisas vão piorar não é uma autorização para que a gente agora não faça mais nada por ninguém, só por nós. Não. Muito pelo contrário. É falar com aqueles que nós amamos, falando, por favor, fazer igual Paulo. Eu rogo a vocês para que se reconciliem com Deus a partir do modelo de Jesus Cristo. Eu rogo, eu imploro para que vocês abandonem o estilo de vida antigo e assumam um papel, uma posição no reino de Deus que agora se manifesta de forma parcial, de forma ainda embaçada, mas um dia vai se manifestar de uma forma completa. Venham, entrem para esse reino, saiam de ambientes
doentes, saiam de ambientes onde o Evangelho não é o centro, porque isso vai acabar com a mente de vocês. Isso é o nosso papel. E não se envolva com o sistema desse mundo. Nós falamos aqui na quinta-feira. Tenha o mínimo de envolvimento. Dê o mínimo de oportunidades para o sistema te corromper. Dê o mínimo. Se você é funcionário público, seja se envolva o mínimo, faça o básico. Você é, empresário, dono de empresa, enfim, não dê oportunidades. Nós precisamos entender que o único estilo de vida que não mata é ser discípulo de Jesus, porque todo o resto faz mal. O que você acha que você sai sobrecarregado do seu emprego? O que você acha que você, quando ouve alguém falando de alguma corrupção, por menor que seja, aquilo te pesa o coração? Que é o sistema trabalhando. Não se envolva com o sistema. Só vá de cabeça mesmo. Só mergulhe de cabeça no Evangelho e na vida de Jesus. Isso vale a pena. Não se misture com políticos. Não se misture com ninguém que só queira dinheiro. Não. Só pule de cabeça na vida de Jesus. Porque Ele está próximo. O dia se aproxima. E muitas pessoas não estavam aqui quando a gente já falou sobre isso. Mas eu quero reforçar que não importa se Jesus só vai voltar daqui a 100, 200, 300, 500 anos, não importa. Quanto tempo mais você tem de vida aqui? Já parou para pensar nisso? É isso que importa. Ou seja, daqui a 80 anos, talvez nenhum de nós mais estaremos aqui. Nós já estaremos nesse dia. E você? Será ressuscitado para a vida ou para a morte? Escolha a vida que Jesus propõe. Não há muito mais o que ser falado, porque Jesus ainda está com a portinha estreita dele, mas chamando, pode vir. E a porta estreita não significa que é mais difícil. A porta estreita significa que é para menos pessoas. É difícil viver de uma forma que não vai te matar? Você acha que é difícil? Ainda não está difícil. Difícil vai ser o dia que vai ter uma arma na sua cabeça dizendo, ou você nega Jesus ou você morre. E novidade, já está acontecendo. Ainda não chegou para nós, mas não espere esse dia chegar. Decida hoje a largar todas as suas convicções antigas e caminhar somente com Jesus. A ceia do Senhor é a lembrança que o próprio Jesus nos deixou ordenado, dizendo o seguinte: olha só, vocês vão cear, vocês vão comer o pão e beber o vinho, até que. Porque a ceia é um símbolo somente. Um símbolo de quê? Haverá um dia que nós cearemos, não mais simbolizando, mas com o cordeiro sentado à mesa. Glória. A ceia me lembra que um dia nós cearemos na eternidade, juntamente com aquele que nos disse para cear, e ele participará do banquete. Você ainda acredita nisso? Ou as preocupações do mundo esqueceram que tudo vai ter um fim? Tudo terá um fim, e está próximo. Essa mensagem que cai no seu coração agora,